Então, ó, a palavra está com Gabriel, o esposo da Andressa, pai de 7 filhos, e aí da mesma forma ele atua na editora Ecoprime, né, editora que eu aprendo toda semana lá com os meus filhos, e também na escola Ecoprime, já há 15 anos. Poxa, a gente tem muita felicidade e te agradece demais, meus irmãos. Ninguém imagina o tamanho da luta que foi para esses irmãos estarem aqui, né? Mas Deus moveu céus e terras para que eles estivessem aqui. A gente tem a alegria de agradecer a Deus e conviver com esses irmãos. Então, ó, Deus abençoe, Gabriel. Muito obrigado aí pela tua presença. A gente fica muito feliz, meu irmão. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Eu prometo um estudo bíblico intenso, mas a profundidade quem dá é o Espírito Santo, e eu espero que ele cave profundamente no seu coração. Nós vamos falar sobre como construir, estamos falando, né, os 4 temas, sobre como construir uma família inabalável em Cristo Jesus. E agora é como construir um casamento abundante e inabalável para a glória de Deus. E eu quero que você destaque, eu sei que nós não temos 100% do público casados, mas o pastor Clóvis me deu muita liberalidade para entrar em alguns temas, e eu espero entrar nesses temas com muita sobriedade, seriedade bíblica, mas ao mesmo tempo ensiná-los ou compartilhar um pouco daquilo que você já sabe, inclusive, numa nova oportunidade que você assimile e aplique em sua vida. Eu quero dizer que o conhecimento ele vai evaporar da sua cabeça, você vai ter talvez uma impressão de que a palestra foi boa, mas simplesmente você não vai trazer nenhum tipo de validade para a sua vida se você não tomar decisões. Então sim, eu convido você a pegar o seu bloco de notas e não apenas anotar as frases ou tirar fotos de slide. Você pode fazer isso, vai ser útil, embora vai ficar de alguma forma escondido no seu bloco de fotos do celular e nunca mais você vai ver essas fotos. Então é muito mais interessante que você anote decisões a partir do conhecimento que Deus vai compartilhar com cada um de nós. Eu quero compartilhar 3 pontos máximos, né? Se você absorver esses 3 pontos, eu creio que você vai ter muito proveito. O primeiro ponto é: imitem a Jesus, é uma das aplicações da nossa palestra. Conheça o seu cônjuge e faça mais amor. Então, imite Jesus, conheça o seu cônjuge, faça mais amor com ele. Existem 2 grandes dias na vida de um homem, e geralmente o primeiro dia é quando você se casa, embora obviamente em um status um pouco superior, é o dia que você se batiza, nasce de novo, certamente, mas passado essa esfera vertical do seu relacionamento com Deus, imagine que o dia mais importante na vida de um homem, especialmente aqueles que são chamados a casar, e depois do seu batismo ou da sua conversão, certamente é o dia do seu casamento, até mais do que o dia do nascimento dos seus filhos, que também são memoráveis, inesquecíveis. Mas o segundo dia, mais importante, talvez seja quando você descobre o porquê você casou. Eu espero que você descubra isso antes de casar, mas para alguns casados, e na minha experiência de aconselhamento, talvez você ainda não tenha descoberto, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. A minha expectativa é passar com vocês aqui sobre a origem das brigas, porque nós brigamos, falar um pouco sobre a visão de Deus sobre o casamento, a guerra e a gestão dos amores. Eu quero entrar em laudo conjugal e nessa parte da manhã falar um pouquinho sobre o método VPM com vocês, assim eu espero. Então na parte da tarde eu espero entrar um pouco em sabedoria emocional, a grande chave do casamento, e ao mesmo tempo falar sobre sexo, irmãos. Eu quero falar sobre sexo numa perspectiva bíblica, amém? Ok, quantos são casados aqui? Estão casados? Estão a maioria? Ok, quantos são solteiros, por favor? Quantos são solteiros ainda? Ok, tudo em paz, mas é sempre bom aprender sobre casamento. Você vai ter a oportunidade de repente de compartilhar um pouco com as pessoas que você conhece. Irmãos amados, esse é o dia 1 talvez da melhor fase do seu casamento, da sua vida. Eu tenho essa expectativa e eu quero nutrir essa expectativa no seu coração. Nós precisamos nos comprometer a construir um casamento abundante para a glória de Deus, e isso precisa de intencionalidade. E o dia 1 tem 2 perspectivas, porque como é que você agia no dia 1, no primeiro dia do seu casamento? Que grau de intenção você tinha? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero só fazer essa reflexão. Ao mesmo tempo eu quero sondar o seu coração e tentar provocar uma reflexão em você de como está o status do seu relacionamento hoje. Lembrando que o casamento é apenas uma região, o que importa mesmo é o coração dos cônjuges. É ali onde a batalha é travada, é ali onde a guerra é travada. Então, se Jesus batesse na porta da sua casa hoje e ele perguntasse como anda o seu casamento, o seu relacionamento conjugal, o seu coração, em que estado ele encontraria o seu relacionamento nesse dia? Talvez existam aqui, estatisticamente falando, é provável que aconteça, alguns casais estão literalmente brigados, saíram de casa com um estresse absurdo. A esposa talvez atrasou mais uma vez com motivos óbvios, ela estava arrumando as crianças enquanto o marido estava mexendo no celular.
E talvez o marido tenha falado de uma forma um tanto grosseira, e isso machucou o coração dela. E nesse momento, meus irmãos, vocês estão dando acesso ao orgulho de vocês. E é claro que vocês não guerrearam tão suficientemente bem, a ponto de que ainda estão assim, aqui na igreja. E eu quero torná-los vocês mestres de armas, mestres da guerra, contra o seu próprio coração e contra o seu próprio pecado, assim eu espero. Mas então, irmãos, Andressa já falou um pouquinho sobre a nossa família. Somos basicamente 9, mas uma já está no céu e a gente tem muita expectativa de encontrá-la um dia na glória. E nós estamos ainda, Andressa não fala muito sobre isso, mas a gente está na expectativa de receber mais um filho por adoção. Eu sei que existem muitos corajosos aqui que, infelizmente, em algum momento da sua vida, precisaram, talvez, dizer não para a gravidez, para uma questão de risco, ou talvez algum tipo de desafio particular na saúde da sua esposa ou na sua própria saúde. E talvez você tenha pensado, nossa, Deus me deu a graça de ter um filho, de ter 2 filhos, isso é bênção. Eu admiro aqueles que têm 6 filhos, de verdade, gente, é desafiador mesmo ter 1 filho, 2, 6 é fácil. Depois do 3º fica fácil, de verdade, acredite no que eu estou falando. Tente passar do 3º e você vai ver que ficou muito fácil, e sério mesmo. O melhor presente que você pode dar para a vida do seu filho, o melhor presente que você pode dar para a vida do seu filho é o conhecimento da palavra de Deus e revelar para ele que ele é um pecador e que existe um grande Salvador. Amém? Mas o segundo melhor presente é de irmãos. Nesse exato momento, nossos 3 estão cuidadosamente sobre o encargo de uma família piedosa, maravilhosa, que tem 4 filhos. Então eles estão cuidando de 7. Talvez treinando para aquilo que Deus tem preparado eles, porque nossas mães, minha sogra, minha mãe, as vovós, estão em atividade da igreja, não podiam ficar com as crianças, e a gente já tinha esse compromisso. Então esse casal piedoso maravilhoso estão lá, Thales e Camila. Se vocês estão vendo isso online, Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. A gente está orando por vocês, amém, igreja? Amém. Orem por eles. Mas teve uma sequência de instruções muito severas com os 3 nossos, a respeito da obediência a tia Camila e tio Levi, tio Thales. Mas irmão, sério mesmo, é muito mais fácil depois que passa o 3º. É claro que o seu desafio é com o coração, mas essa é a nossa família, uma família amada, um presente de Deus certamente. E claro, se você tem uma família pequena também é um presente de Deus, se você tem uma família grande também é um presente de Deus. E Deus é muito bom. Eu sempre sonhei em ter 5 filhos, eu casei com a Andressa, ela já tinha 3, então eu assumi 3 filhos, e sim, eu decidi amar a minha esposa, e decidi me comprometer a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E se ela já tinha 3 filhos no primeiro casamento, que ela lutou e bravamente guerreou para que permanecesse casada, mas enfim, a outra parte, honro muito a pessoa em si, mas é pai, um pai presente das crianças. Mas foi essa ruptura que aconteceu no casamento da minha esposa. Então, um tempo depois a gente se conheceu dentro da igreja, então começamos a namorar, noivamos, nos casamos. Ali eu decidi, irmãos, amar aqueles 3 enteados como filhos. Eu não recebo os privilégios de pai, tá tudo bem, eu não posso obrigar isso. Eu recebo muita honra, graças a Deus, muita da gestão da minha esposa e nosso culto familiar. Eu sou tido como um sacerdote do meu lar e graças a Deus meus enteados, eles me tratam dessa forma, com muito respeito, honra, com muita parceria. Mas eu não recebo os privilégios de pai, claro que não. Mas eu os amo como filhos. E o mesmo rim que eu daria se um deles precisasse, se um dos meus 3 precisasse, eu também daria para meus 3 enteados. O que eu quero dizer, quando você decide se casar num cenário em que o outro cônjuge já tem filhos, você precisa amar aquela criança como também decidiam amar os seus filhos. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa perspectiva. Então viemos e tivemos 4 filhos lindos, estamos esperando o 5º filho. 4 filhos lindos porque a minha filha nasceu, de fato, a Eva, nasceu natimorta. Eu pude pegá-la nos braços, dar um beijinho na sua cabeça, e ela bem parecida com Natan. Cadê? Só com uma versão feminina, e veio Sofia, que é a cara de Natan, gente, observa. Sofia parece um pouquinho comigo ou não? Sofia é essa daqui, ó. Parece um pouco. Eles parecem irmãos, mais irmãos do que biológicos. Então essa é uma bênção, contando um pouquinho desse contexto para vocês, já falando um pouco sobre a perspectiva talvez da adoção, para que você considere isso em seu coração. Você sabe que no Cadastro Nacional de Adoção, no SNA, no Sistema Nacional de Adoção, existem menos crianças disponíveis no SNA do que o número de igrejas evangélicas no Brasil. Você sabia disso? Então, se uma família de cada igreja evangélica decidisse adotar uma criança, não tinha criança no Sistema Nacional de Adoção. Mas, Gabriel, amanhã vai ter mais crianças no Sistema Nacional de Adoção, é verdade. E amanhã vai ter mais igreja evangélica surgindo, glória a Deus por isso. A lógica é um pouco dessa. E é claro que isso não precisa ser uma missão de vida para você, mas se tornou para nós quando nós entendemos que nós somos filhos amados e adotivos de Deus.
Porque nós, segundo Efésios, fomos adotados em Deus e pelo qual podemos clamar Abba Pai, Paizinho. E ao mesmo tempo, irmãos, a promessa de Deus também foi cumprida de que Jesus seria descendência de Davi. Amém? Você está comigo? Descendência de Davi foi cumprido por meio da adoção. Não existe base nas Escrituras para afirmar que a genealogia de Lucas, capítulo 3, é de Maria. Ali o destaque é para José, assim como Mateus capítulo 1. E a genealogia de José vai até Davi e Abraão, e então 100 sobe para 7, e aí chega em Adão. Então, irmão, José era o que de Jesus? Pai por adoção. Isso é maravilhoso. Quando eu entendi isso, vamos nos tornar pais por adoção. E Andressa também já tinha essa afinidade e já tinha esse entendimento também de que gostaria de ser mãe por adoção. Irmãos, eu quero falar para vocês uma coisa. É claro que o sucesso no seu casamento, um casamento bem sucedido, depende de Deus. E é óbvio que depende do seu relacionamento com Deus e que os cônjuges estejam alinhados em buscar a presença do Senhor. Mas esse nosso Deus odeia a preguiça. Então, o sucesso no seu casamento não aceita preguiça. Amém, irmãos? Amém? O que é que nós queremos? Que vocês vivam o dia 1 sempre. O que é o dia 1, Gabriel? Que filosofia é essa? No dia 1, irmãos, havia brilho nos olhos. No dia 1, o coração era cheio de gratidão. No dia 1 do seu casamento, você servia com alegria, tolerava com paciência. Você amava sem reservas. No dia 1, você tinha essa perspectiva de cuidar, acariciar, conversar, sonhar juntos. Isso tudo era natural, leve e intenso. É provável que tenha sido intenso, né? Existem algumas exceções que no dia 1 foi trágico, mas antes do dia 1, então, no dia 0, quando você foi para o altar, estava tudo bem, não estava? A filosofia do dia 1 é um chamado, irmãos, ao arrependimento, ao amor sacrificial e à renovação diária do serviço e entrega no casamento. É escolher acordar todos os dias como quem ama, como se fosse o primeiro dia, com zelo, entrega, cuidado e paixão. Você sabe que essa perspectiva do dia 1 é uma perspectiva que o Jeff Bezos usa na Amazon como código de cultura. Aqui na Amazon, todos os dias, nossos funcionários chegam como se fosse o dia 1. Então, no dia 1 eu vou otimizar recursos, no dia 1 eu vou aplicar a melhor produtividade. Imagina se pessoas seculares estão aplicando uma metodologia, uma filosofia de vida tão interessante, tão instigante, quanto a intenção e responsabilidade humana, quanto mais nós que conhecemos o Deus verdadeiro e os recursos, deveríamos lançar a mão disso. Imagina se eu desse um violino para um casal aleatoriamente aqui. É provável que esse casal não soubesse tocar as cordas. E o que é que eles iam fazer? Eles iam pegar um violino, eles iam pegar, então, a varinha, né? Eu não sei o nome técnico, por favor, quem é músico me ajuda. Arco. O arco é o que sela, então. Marco. Arco, ok. Então ele ia pegar o arco, o que ele ia fazer? Barulho, gente, não ia fazer música. Porque para fazer música tem que estudar. Tem que ter intenção. E o quanto de tempo você dedica e estuda sobre o relacionamento mais importante da sua vida? Humana, pelo menos. Relacionamento humano mais importante da sua vida. Deixa eu corrigir. Relacionamento mais importante da vida humana é com Cristo. Amém? Mas o relacionamento humano mais importante da sua vida, aí sim é o casamento. Essa é uma troca importante. Casamentos abundantes e inabaláveis são feitos de corações que escolhem amar a Deus acima de tudo, irmãos. E amar o cônjuge como no dia 1, todos os dias. E é claro que todos os dias você vai enfrentar um certo desafio. Em alguns dias vai ser um desafio ainda maior. Esses dias perguntaram para o Cristiano Ronaldo se ele era meramente um robô ou se ele acordava de vez em quando sem disposição de ir para a academia, sem disposição de treinar. E ele disse, é claro que eu acordo às vezes sem disposição de ir para a academia e treinar. Mas rapidamente eu tenho alguns mecanismos, alguns gatilhos, que eu corro, vou sem pensar, começo a movimentar o meu corpo e ali você começa a entender que o melhor lugar para ele como atleta era ali na academia. Ele não negocia. Então, no dia que for difícil, você também não deve negociar. Comprometimento, esforço, humildade para aprender e tomar decisões fazem parte do seu processo. Ler bons livros faz parte do seu processo. Ter um relacionamento íntimo com Deus faz parte do seu processo. E é claro que o casamento não é um fim em si mesmo, por favor, mas é o meio pelo qual Deus usa para que eu e você sejamos conformados à imagem de Cristo. Amém, irmãos? Colossenses capítulo 2, versículo 3 e 4 diz, é o versículo-chave da editora Ecoprime, inclusive, nós dizemos, em Cristo Jesus, todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. E infelizmente existem muitos casais, numa igreja séria, com boa nutrição, como aqui a Oceânica, certamente pastores zelosos, que infelizmente ainda estão sendo levados por ventos de doutrina e raciocínios falazes do mundo, porque não estão consolidados em buscar naquele em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, Cristo Jesus. Nós precisamos buscar da sua sabedoria, irmãos.
E é por isso que você precisa aqui, nesse ambiente, parir decisões, porque princípios, que é o que eu vou trazer para vocês, precisam gerar decisões em sua vida. E eu quero trazer um mapa da clareza para aqueles que são casados, tá? Julgue você mesmo, talvez você não possa notar, porque a sua esposa vai ver isso nesse exato momento, vai gerar uma briga, por favor. Se comprometa, e a sua esposa também vai olhar para você, você vai olhar para sua esposa, não vai ser muito bom. Se comprometa em sair dessa palestra realmente com a perspectiva de que você não vai brigar a respeito de nada que foi dito aqui. Nada do que foi dito aqui. Você vai conversar pacientemente, com todo o amor, com toda a boa dádiva, com o seu cônjuge, e o porquê ele acha que o relacionamento de vocês está tão ruim. Nível 1. O casamento de vocês está no nível 1? Esse é o nível desejável? Será? Acho que todo mundo que é casado ou minimamente conhece um pouco das escrituras sabe que esse é um nível desejado. Um relacionamento magnífico com amor e paixão. Ou será que o seu casamento está no nível 2? Um relacionamento com amor, então tem essa decisão, tem serviço, mas pouca paixão, pouco sexo, pouca intenção. Mas Gabriel, eu sempre aprendi que paixão acaba, está tudo certo. Acho que tem algumas pessoas que falam isso com boa intenção, realmente, o amor amadurece, está tudo bem. Mas irmãos, esses dias eu perguntei para uma senhora idosa, estava brincando com os seus netos, e eu perguntei para ela, e ela disse, eu tinha uma certa intimidade, e ela disse assim, não, paixão acabou. E eu perguntei, você é apaixonado pelos seus netos? Porque eu vejo o brilho nos olhos. Eu vejo todo o afã que você tem, a expectativa. E ela é uma avó enérgica, maravilhosa. Devia ter um curso online sobre como ser vó. Esse é o perfil. Ele disse, é claro que eu sou apaixonado pelos meus netos. Então eu disse, paixão não acaba. A gente só troca os modelos. Se você configurar, e eu espero passar aqui sobre o MPP, o método da paixão perpétua, se der tempo, se Clóvis me der mais 2 horas. Brincadeira. Se eu trouxer um pouco para você sobre o método da paixão perpétua, é sério, esteja em oração por você e por mim, porque eu estou enfrentando o desafio de um palestrante principiante. Nós temos uma grande quantidade de conteúdo, eu falo 2.0, eu espero que você realmente tome decisões, e eu estou nesse desafio. Ontem eu fui dormir 2 horas da manhã tentando escolher o que é que eu tiro, e eu tirei muita coisa, e a gente estava mastigando essa palestra, eu e a Andressa, e eu ainda posso correr nesse risco, irmãos, mas eu realmente estou bem intencionado aqui de entregar para você muito daquilo que eu conheço sobre o casamento e sobre um relacionamento amoroso. Então pense dessa forma. Método da paixão perpétua nada mais é do que uma configuração de padrão para você se apaixonar pelo que você quiser. E eu não vou usar PNL nem nada disso, que eu nunca fiz um curso desse. Só que algumas pessoas confundem, eu vou usar a palavra de Deus, só isso, só isso. Quantos são apaixonados por Jesus aqui? Amém. E eu espero que você amplifique, anabolize essa paixão a cada dia. E faz parte do seu processo com Deus de responsabilidade, sim ou não? Ou você pode culpar Deus porque você teve um dia muito corrido e não conseguiu ler a Bíblia ontem. Pode dizer, Deus, eu não acordei na hora certa, você sabe que a gente tem aquele encontro, 5 horas da manhã, e o senhor não me acordou, né? Hoje não teve nem desculpa, porque ele bateu na porta da minha janela com aquela ventania. Então, de 5 horas, realmente tive que acordar para orar. Veja, mas geralmente ele não vai bater na porta da sua janela com a ventania, certo? Nível 2, um relacionamento com amor, pouca paixão e pouco sexo, perigoso. Nível 3, um relacionamento sem amor, sem paixão e raríssimo sexo. Cometa Halley passa mais do que o sexo no seu relacionamento. E sim, casamento precisa ter sexo. Você não é companheiro de quarto, meu querido. O sexo é mandamento, é ordem para o desfrute, para a bênção das nações, dentro, claro, da aliança do casamento. Nível 4, você está planejando sua fuga? Esse é o pior cenário. E talvez existam alguns aqui que estão planejando a fuga. E eu quero dizer para você que existe um grande desafio aqui. Mas sim, o nosso Deus é tão poderoso e Ele pode restaurar todas as coisas. Eu sei que de repente você tem orado pelo seu cônjuge, mas saiba o que é que Deus quer mudar no seu próprio coração enquanto você ora pelo seu cônjuge. Porque às vezes a gente está tão cego, os pecados do nosso cônjuge estão tão óbvios, estão tão destacados, as traves no coração deles estão tão em evidência que você esquece que Deus quer tratar algumas coisas no seu coração. Teve uma situação no meu casamento com a Andressa, que não é perfeito, obviamente, mas é maravilhoso e é abundante. Mas teve uma situação que ela realmente gerava muitos conflitos grandes, assim. E tinha a ver com um dos livros que eu escrevi, que é o de Finanças para Casais. E tinha um grande desafio, e graças a Deus não faltava dinheiro. Então casais também prósperos podem brigar por causa do dinheiro, ou por causa da administração desse dinheiro. Então não é só sobre superar dificuldades financeiras. E dinheiro nem é um assunto que eu vou entrar aqui nessa palestra, interessante. Mas essa situação aconteceu e ela queria muito que eu mudasse. Ela realmente orava por isso, para que Deus mudasse o meu coração. E foi interessante porque não é proposital, mas eu só mudei depois que Deus mudou uma coisa no coração dela. Foi muito interessante isso, porque ela não esperava, ela não achava que tinha algo para mudar.
Mas não foi, eu não estava olhando para ela e dizendo assim, se ela mudar isso, eu mudo. Não foi assim não. Eu nem sabia que ela precisava mudar aquilo. Deus modificou uma perspectiva dela e ela estava em um processo de sobrecarga por me idolatrar. Me colocar como um grande responsável, o Senhor, herói da minha vida. E como eu sou um falho herói, essa sobrecarga veio com tudo sobre o seu coração e todo o desgaste que você imaginar para o casamento da gente. Até que ele entendeu da parte de Deus. E ela, em idolatria, sem saber que estava em idolatria, obviamente, orando para que Deus transformasse meu coração falho, e realmente precisava corrigir isso. E aí ela estava lá orando, e Deus mexeu a idolatria no coração dela, tirou-me de ídolo no seu coração, e aí ele pôde agir na minha vida. E o meu pecado era basicamente porque eu não topava administrar muito corretamente ou muito diligentemente as nossas finanças. Nem ela gosta de fazer isso, nem eu gosto muito, mas eu tinha que fazer. Eu sempre digo, não tem problema nenhum se você tem uma esposa que manipula muito bem as planilhas, as tabelas, e vai fazer a gestão de recursos. Talvez seja um acordo maravilhoso no seu casamento. Com certeza você tem que ser o provedor, com certeza você tem que ir lá para fora e trazer recursos. É claro que sua esposa pode ganhar mais, inclusive, não tem problema com isso. Mas se ela administra muito bem, não tem problema. Mas, deixa eu dizer uma coisa. Se a sua esposa não administra bem e não quer administrar, sobre quem recai a responsabilidade, mesmo que você não goste também de fazer, que era o meu caso, sobre você. Sobre mim. E aí eu não queria administrar tão bem. E a gente estava vivendo alguns apuros interessantes. Com dinheiro, mas entrando em cheque especial de graça. Porque eu não estava administrando, nem ela queria. E é claro que ela estava impondo isso para mim. Eu não quero, mas a obrigação é tua, miserável. Mas foi quando, nada a ver com isso. Foi quando ela deixou de me adorar, que Deus manipulou e me ajudou a tomar essa decisão. E foi através de uma conversa difícil. Não fujam de conversas difíceis. Mas foi uma conversa muito amorosa e ela já estava, o quê? Bem mansa, para conduzir com respeito e honra toda aquela conversa. Antes ela batia de frente, brigava. Dessa vez agora sem o ídolo, olha que ironia, né? Enquanto ela me idolatrava, ela batia em mim. Quando ela deixou de me adorar, ela veio com honra e com respeito. O combustível do tanque do seu esposo é honra e respeito. Aí ela falou com respeito e eu entendi. Que loucura! E comecei a fazer. E eu não vou dizer que eu melhorei não, eu estou fazendo, certo amor? Faz alguns anos isso, foi uma bênção para a nossa vida. Mas pense sobre isso. Por que você está nessa posição? Qual nível você está e por que você está nisso? Porque você percebe que você pode estar simplesmente desviado da verdade no sentido de que é só uma percepção equivocada da sua parte? Existem alguns casais onde um dos cônjuges é muito rígido em relação às percepções do casamento. É como se você de fato olhasse sempre para a grama do vizinho e sempre tivesse verde, a sua grama é maravilhosa e você nunca está contente com ela. E adivinha quem é o responsável por torná-la ainda mais bonita? Você. Agora pense também, por que eu estou nesse lugar? Deve me conduzir a o que é que precisa acontecer, quais são as evidências específicas que precisam chegar diante dos meus olhos para que eu entenda que eu cheguei no nível desejável. Porque tem pessoas que não sabem nem o que pedir diante de Deus, não sabem o que querem. E é claro que eu espero que você tenha esse discernimento e estabeleça quais são os seus critérios do que deveria acontecer no seu casamento de acordo com as escrituras e não de acordo com os seus próprios interesses. Irmãos, eu quero passar rapidamente aqui sobre 10 coisas que a sua esposa gostaria que você, marido, soubesse. É só um parênteses importante aqui para a nossa palestra, ok? Então, homens, tomem nota, mulheres, balancem a cabeça e pensem se faz sentido isso. Eu espero ter entrado um pouco na mente da minha esposa para entender e discernir isso. Primeira coisa, sua esposa gostaria muito de ser ouvida, não apenas resolvida. E é óbvio que nós homens tratamos tudo com respeito, queremos resolver as coisas. Se um homem chegar para a gente querendo ser ouvido, a gente dá um soco na cara dele e diz assim, vira homem, né? Porque a gente não trata dessa forma. Mas ao mesmo tempo, se a mulher chega para outra mulher e a outra mulher tenta resolver os problemas dessa mulher, ela vai dizer, amiga, o que é que você está fazendo? Eu só quero ser ouvida. Porque o homem funciona com óleo diesel, respeito e honra, mulher funciona com gasolina. Que é o quê? Amor e companheirismo. Às vezes ela só quer companhia ali. Ela queria tomar sorvete, você não quer, ela não quer mais. Acontece isso não? Tá querendo tomar sorvete, vai lá amor, vamos, eu vou contigo. Chega lá na sorveteria, você faz, mas eu não vou pegar não. Ela faz, então eu não quero mais. Miserável. Eu quero tomar sorvete contigo, eu vim aqui por isso. Só um pouquinho e ela fica forçando você. Depois reclama que a gente tá pançudo. Então veja, às vezes ela não precisa de uma solução imediata, a não ser que ela peça. Eu já
criei esse código com a minha esposa. Quando você quiser uma resolução, você pede. Amor, estou só te contando um problema, só isso. Não resolve. Só quero te contar. Só quero desabafar. Isso é um processo de reflexão para ela. Mas ela também adquire essa inteligência. Interessante. Ao invés de ficar batendo cabeça, você não me entende. E eu tentando resolver. Achando que eu estou amando ela com óleo diesel. Mas se você botar óleo diesel no tanque de gasolina, vai acontecer o quê? Vai bater o motor, moço. Não vai dar certo. Você está bem intencionado, a sua bomba tem óleo diesel. Aí você vai botar no tanque de gasolina, quebrou o tanque. Ouvir com o coração é mais poderoso do que oferecer respostas rápidas, irmãos. Pelo menos para elas, geralmente é assim. É claro que isso aqui é uma generalização. Tem esposa que vai ser completamente contrário disso. Trate de alinhar com seu esposo. Por isso que um dos 3 pilares é o quê? Imitar Jesus, conhecer o seu cônjuge, fazer mais amor. 2. Pequenos gestos têm grande valor. Um abraço inesperado, uma mensagem carinhosa, uma flor sem motivo, são sinais que ela é lembrada e amada. Faz quanto tempo que você não faz um simples bilhete? Eu sei que você espera que sua esposa talvez faça isso em alguns momentos, mas você também pode fazer. Colocar lá na cozinha, colocar no imã de geladeira. Amor, te amo, estou saindo para o trabalho, saí corrido, mas te amo muito, espero que você tenha um dia maravilhoso. Você está plantando uma semente maravilhosa, o que é que você vai colher depois? Eu não estou falando sobre sexo, você vai colher um relacionamento maravilhoso mesmo, que também envolve sexo. 3, palavras têm peso. Um elogio sincero pode fazer realmente o dia dela. Uma crítica mal colocada, porque sim, tem que ter críticas, mas uma crítica mal colocada é como se fosse um saque na conta bancária. Se você fizer várias vezes isso, a sua conta vai ficar no vermelho. Ninguém quer uma conta no vermelho, não conscientemente. Então cuidado com o tamanho, a quantidade ou até mesmo o momento de fazer as críticas. E elas devem ter um alvo, glorificar a Deus e resgatar o coração da sua esposa do erro. A mesma coisa a esposa deve fazer uma crítica para o marido com a intenção de resgatar o coração do marido do erro. Essa é a intenção. E não satisfazer o seu orgulho tolo. Uma crítica mal colocada pode marcar uma semana. Fale com graça, mesmo na hora das correções. E é claro que isso também serve para as esposas. Vocês também são usados e agentes de Deus, como Natan fez com Davi, para corrigir os nossos corações como homens. 4. Elas também enfrentam batalhas internas, pressões estéticas, cansaço mental. Às vezes ela está um pouquinho acima do peso, ela não se sente gostosa, desejada, mesmo que você diga, ela não se sente bem. Mas ela está ali, cansaço mental. Mulheres, vocês não sentem isso, certo? Quem sente cansaço mental? Toda hora. Você chega para uma mulher, ela está lá destruída. Se ela tiver um esposo, pelo menos ela está. Cansaço mental, múltiplas funções, eu admiro muito. E nós, como homens, precisamos honrar isso, essas múltiplas funções. A gente está pensando talvez no trabalho, na conta, que a gente precisa pagar, também tem pressão no homem, claro. Mas a mulher já fez a feira, já pensou em quais elementos você vai fazer a lista de compras e quem vai pegar, né? Estou olhando aqui para Davizão e Aline. Quem vai pegar Maria no balé, quem vai pegar na escola. Ela muitas vezes resolve isso. E tem médico, você só soube que tem médico no dia. E quem vai levar é você não sabia. Hoje tem dentista, tá? E você, gente, é hoje, mas hoje eu tenho outro compromisso. Mas está marcado desde semana passada, moço, eu já te avisei. Então veja quantas funções, tá? Muitas vezes ela sorri por fora, mas está esgotada por dentro. Então uma boa massagem, um pote de sundae, talvez, pode ajudar. 5, segurança emocional importa tanto quanto a segurança física. Ela se sente protegida quando sabe que pode contar com o seu amor constante. Andressa falou sobre constância com os filhos, né? Ou você é uma montanha-russa de emoções com seu filho. E ele pensa, hoje não é um bom dia, porque hoje é dia de pagar os boletos, ó. Meu pai está bem estressado. Não pode ser assim, você tem que ser constante no amor, assim também com sua esposa. Sua fidelidade, seu cuidado, sua presença. 6, mulheres, vocês estão balançando um pouco a cabeça, vocês são muito disciplinadas, viu? Que aqui eu acho que o pastor já tinha falado, né? Mulher, não fica catucando o marido, não. Ninguém está catucando, gente, está muito bom. Romance não é futilidade, é investimento. Repita comigo, homens. Romance não é futilidade, é investimento. Ninguém repetiu. Cambada, acorda. Acorda. Vamos junto? Ou você não é capaz de falar essa frase? Você nunca assistiu o Diário de uma Paixão, não, moço? Só quer assistir Battlefield, não sei o que, de guerra? Vamos junto? 1, 2, 3. Romance não é futilidade, é investimento. Mulheres, palmas. Glória a Deus.
Eu espero que você reserve pelo menos 10% para os dízimos. Essa é a sua dívida para com o Senhor, para que você não roube a Deus. Esse é o entendimento bíblico, pelo menos eu entendo que antes da lei foi assim com os dízimos. Eu entendo que você, e eu espero que você tenha provisões a ponto de abençoar a vida das pessoas necessitadas e ofertar na vida de missionários, e você consiga abençoar a vida dos seus pais, talvez pagando um plano de saúde ou suprindo alguma demanda de um irmão ou alguma coisa assim. Eu espero que você tenha provento, se você está vendo isso, glória a Deus. Mas eu também tenho expectativas que você, obviamente, junte alguns recursos ali por mês numa conta poupança ou pelo menos CDI, 104%, 105%, um seguro de vida, alguma coisa. Isso parece fazer sentido. E talvez você seja até religioso nessas atitudes financeiras. Que tal ser assim também aqui no casamento? E fazer algumas aplicações de romantismo. Manter o romantismo no casamento é manter viva a chama da admiração, irmãos. Não deixe de conquistá-la. Não deixe de admirá-la. Salomão contemplava a sua noiva, a ponto de dizer: tu és a mais formosa de todas. E ele descreve cada parte do corpo dela. Você só é capaz de descrever cada parte do corpo da sua esposa se você estiver contemplando, tocando, beijando, admirando ela. E quanto mais você admira uma coisa, mais você se aficiona por aquilo. Você está gastando tanto tempo, talvez, na tela do seu celular, que você está tendo aptidões diferentes e talvez menosprezando a sua esposa. Isso também serve para você, esposa. Quanto mais você olhar para o seu marido, quanto mais você admirar o seu marido e criar bons pensamentos a respeito dele, você também vai ser conduzida por um caminho de paixão. Não precisa ser caro, mas precisa ser intencional. Mas mulheres, deixa eu fazer uma pergunta: se o seu marido tem dinheiro, pode ser caro também, não pode? Ela não está pedindo caro. Mas se você tem recurso, meu amigo, para de ser avarento. Avareza é idolatria. Faz o investimento, pode dar uma joia, não tem problema. Não é nisso que o coração dela está, certo, mulheres? Poderia ser uma bijuteria, mas quando você ganhava 1.000, era bijuteria. Agora você ganha 10, já pode ser uma coisinha legal, umas Swarovski, né? Pode ser um negócio legal, não tem problema. Antes era uma rosa só, agora você já pode dar um buquê, por que não? Sétimo, elas querem ser vistas além das tarefas que fazem. Minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você: você não é o que você faz. Seu valor não é nisso. Agora, que bom que você faz muitas coisas e você é produtiva. Assim eu espero. Triste o homem que tem mulheres preguiçosas, triste a mulher que tem um homem preguiçoso ao seu lado. Mas ela quer ser vista além das tarefas, não apenas como mães, profissionais, donas de casa, gerentes do lar. Não, elas querem ser reconhecidas como mulheres, esposas, filhas de Deus, com identidade única, como a sua amante, como a sua esposa, aquela que é tratada com carinho, aquela para quem você com avidez almeja voltar para casa. Oitava, a comunicação para ela ou para elas é conexão. Estou mentindo, mulheres? Comunicação é importante para você, sim ou sim? Que bom. Falar do dia, das emoções, dos sonhos, isso é pastorear. Ou você não é o pastor da sua casa? Isso não é tagarelice dela, é uma forma profunda de se conectar com quem amamos. Você vai desejar isso quando você tiver filhos adolescentes, que eles se conectem com você. E é claro que você deve fazer isso desde cedo, mas, entenda, é um grande desafio. Todos nós já fomos adolescentes e para alguns deles, ou a maioria de nós aqui, esse é um desafio com nossos pais: tantas coisas, tantas atividades, estudar para o Enem, ou então trabalhar, estudar para a faculdade, ir para casa da namorada ou do namorado, etc., ir para a geração oceânica. São muitos desafios na cabeça do jovem também. Mas às vezes você quer que seu filho chegue em casa e tenha 5 minutos de conversa com você, como pai ou como mãe. E aí você, como marido, não faz isso com a sua esposa. Não faz sentido. Elas também desejam intimidade, e elas sabem que intimidade começa fora do quarto. Um relacionamento carinhoso, cheio de diálogo, respeito, cuidado diário, prepara o coração para a intimidade sexual verdadeira. 10º, respeito é amor em ação. Respeitar seus sentimentos, suas limitações, suas opiniões, e o tempo dela também é uma forma clara de demonstrar amor. Amém? Agora chegou a nossa vez. Tomem nota. 10 coisas que seu marido também gostaria que você soubesse. Aqui uma generalização um pouco maior talvez, porque nem todo homem vai pensar exatamente com essas 10 perspectivas, então eu tentei esticar um pouco mais, porque de fato 10 coisas para um homem é muito, tá? Às vezes a gente só quer 3. Aí para não ficar 3, eu botei 10, esticando a corda assim, talvez você diga: tem um pouco daquilo. A mulher quer 20, tá? Eu botei só 10. Normal isso, tá bom. Primeiro, eles também precisam de afirmação muitas vezes. Às vezes a mulher destrói o seu próprio homem nas suas capacidades de provisão, porque só fala de forma ofensiva, tola, rixosa. Eles também precisam de afirmação. Homens têm
Também algumas inseguranças, embora ele nunca compartilhe. É provável que ele nunca compartilhe com ninguém. Um elogio sincero, uma palavra de encorajamento, um obrigado pelo seu esforço para prover para a nossa família, vai fazer muita diferença no dia dele. Segundo, nem sempre sabem o que dizer, mas muitas vezes se importam. Às vezes, eles se calam diante da dor ou das emoções femininas, não por frieza. Eu não estou dando uma desculpa, mas isso às vezes acontece. Mas por muitas vezes não saberem como ajudar. Eles se importam mesmo em silêncio. É claro que isso não serve para todos, mas para alguns serve. Talvez você precise interpretar um pouco melhor o seu marido. Conheça o seu cônjuge. 3. Querem ser desejados, não apenas necessários. Você serve para isso, troca a cortina aqui, faz aquilo. Homens se sentem valorizados quando percebem que sua presença é desejada. Não só quando estão resolvendo problemas. E é claro que a gente é bom em resolver problemas. E se a gente resolver um problema, é muito bom que você como esposa valorize isso. Carregam pressões que nem sempre compartilham, na verdade quase nunca. Muitos sentem o peso de prover, proteger, liderar, e às vezes não falam sobre isso, para não parecer fracos. E é claro, tem um que deveria ser o seu canal de ouvidoria direto. Quem? O Senhor. Então se você está gastando pouco tempo nos seus joelhos, homem, você está sozinho porque quer. Deveria ir até os seus joelhos. E é claro que é muito bom ter homens saudáveis, bíblicos, piedosos, para também te encorajar e te exortar quando você estiver em erro. 5, a admiração da esposa vale mais do que qualquer outra pessoa. Ele é conhecido fora e não em casa. Tem algum desafio nisso? E eu sempre diria, para você quebrar o ciclo vicioso, você precisa começar a reconhecer, admirar e muitas vezes elogiar antes da pessoa merecer isso. Quando a esposa admira seu marido, isso fortalece como homem, marido e até como servo de Deus. 6, às vezes podem precisar de tempo a sós. Isso não significa rejeição. É claro que aqui eu quero descartar qualquer possibilidade que você como homem tenha de desejar o seu celular mais do que estar em conversa com a sua esposa. Mas em alguns casos sim, às vezes você precisa ter aquele tempo. Momentos de silêncio ou de lazer pessoal não são sinal de desinteresse, mas muitas vezes de recarregar as energias emocionais. 7, a sexualidade é uma linguagem de amor para muitos deles. A intimidade sexual, quando praticada com amor, respeito e frequência, é profundamente significativa, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, e te vincula ele a você. Por isso que casais que fazem sexo com regularidade, frequência e qualidade, têm um brilho diferente, irmãos. 8, nem sempre percebem as entrelinhas, então por favor seja clara. Seja muito clara. Com certeza você sabe o que você fez. Ele não sabe. Ele não sabe o que ele fez. Se você puder falar, vai ser um grande canal de exortação. Porque veja, se você falar e ele entender o que fez e corrigir, vai ser melhor para quem? Para de ser orgulhosa. Fala o que esse danado fez antes de perguntar. Você sabe o que você fez, não sabe não? E ele fica, uau, eu não sei. Eu realmente não sei o que foi que eu fiz. Porque você está com a cara fechada e você passa algumas horas assim, é tolice. É orgulho. Você está fazendo pouca guerra contra o seu orgulho. Claro, fala para ele. Porque se você exortá-lo, adivinha, com humildade, com honra, com respeito, é provável que ele vai mudar e aperfeiçoar o seu próprio coração para glorificar a Deus e te servir melhor. Então, irmãos, falar com clareza em vez de esperar que ele adivinhe, pode evitar muitos conflitos e horas economizadas. 9, se você falar com um tom respeitoso e com honra, a gente já entrou nesse assunto, óleo diesel, esse é o combustível do seu marido, ele sempre vai te ouvir. Mas toda vez que você falar, reclamando, murmurando, ele vai querer fugir do lar e de perto da confusão. Ele quer que você respeite sua liderança. Esse é um chamado bíblico, irmãos, que se torna mais leve quando há respeito e honra. 10, querem ser vistos como heróis, mesmo que não sejam exatamente heróis, mas eles querem ser heróis dentro da sua própria casa. Eu não conheço um homem que não deseje ser como que um herói para sua esposa e os seus filhos. Eu não conheço um homem que não seja assim. Se ele tem poucas ambições, uma das principais, pelo menos a primeira que ele tem é: eu quero ser um herói, eu quero ser visto. Mas não porque ele seja o salvador da sua casa, não, o salvador é Cristo. Mas ele quer ser reconhecido como alguém que se esforça pelos seus. Mesmo que o mundo não o reconheça,
Quando a esposa olha para ele com honra e gratidão, isso transforma ele por dentro, irmãs. Depois desse parênteses rápido, eu quero encorajar você a ser um amante da instrução, porque sim, assim como tocar violino, produz uma bela sinfonia, uma bela música, e todo mundo fica impressionado quando um grupo de louvor de uma igreja tem violino, isso é lindo, é maravilhoso. Você não vai reproduzir um bom som se você não treinar, se você não for habilidoso, se você não amar a instrução. E às vezes eu sinto que carecemos muito disso. Olha o que diz Provérbios aqui: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então ame a instrução, ame ouvir os conselhos. E aqui também em Provérbios 21, 31 diz: prepara-se o cavalo, para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Nossa responsabilidade, preparar o cavalo. É o que vocês estão fazendo um pouco aqui. Mas nosso Deus também é um Deus do universo. Então se você está vivendo uma vida desafiadora no seu casamento, irmãos, se o seu casamento está por um fio e você está planejando a sua fuga, eu quero dizer quem é o Deus o nosso Deus a quem servimos, o Deus do universo. Essa é a perspectiva de uma fotografia, irmãos, do que seria o universo observável. Pode ser questionável o tamanho, mas o pessoal está tentando resolver isso. Nós basicamente temos um diâmetro, um raio de cerca de 93 bilhões de anos-luz. Um ano-luz é como que 9,46 trilhões de quilômetros. Então, se a gente multiplicar e tiver uma fotografia do universo em quilômetros, nós vamos ter 879 septilhões de quilômetros no universo. A Bíblia diz o que para nós? Que o nosso Deus criou todas as coisas com haja luz, a força do seu poder e a sua palavra, Cristo Jesus. Ele é o verbo encarnado. E ele mede esse universo a palmos, então as suas aflições são conhecidas do Senhor. Claro, é claro que ele quer que você se relacione com ele. Tem pessoas que estão vivendo aflições e tormentas no navio, o mar está revolto e eles se silenciam, param de falar com o Senhor. E às vezes o que Deus mais quer é amplificar a tormenta, o vendaval, para que você se renda diante dele e fale com ele. Nós precisamos, irmãos, recorrer ao banquete da graça da palavra do Senhor. E é por isso que eu e você precisamos ler a Bíblia todos os dias. Mesmo falando para uma igreja muito sólida e madura na fé, eu tenho certeza que os pastores aqui ainda se lamentam, porque é um grande desafio você ter membros que estão ouvindo dominicalmente a palavra do nosso Deus, mas durante a semana não buscam inteiramente a palavra, não recorrem aos seus momentos devocional e culto familiar com seus filhos e esposa, não lê a Bíblia, não ora, chega no domingo e é um servo maravilhoso aqui no ministério. Você vai perecer, querido, desnutrido. O fundamento para o casamento abundante, irmãos, está na origem da família. Para você entender e construir um casamento abundante, você precisa entender a origem. O Senhor, nosso Deus, nos criou e nos criou com um propósito. É isso que diz Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quanto ao texto das esposas, ele diz: esculpiu a mulher. Ele nos criou com um propósito e adivinha? Plantou um jardim e nos colocou no jardim em Adão e Eva. Todos nós estávamos lá, entre aspas, na pessoa de Adão e Eva, e nos foi dado o quê? A ordem do trabalho, do cultivo. Todos os dias nós trabalhamos. Não há, irmãos, prosperidade onde o celeiro está sempre arrumado. Entenda o que eu quero dizer? Tem que haver bagunça no celeiro, porque os bois que fazem o arado da terra e que ajudam você a plantar, eles fazem bagunça no celeiro. Eles vão defecar, eles vão comer tudo, vão bagunçar. Então todos os seus dias, o seu exercício é ir lá no celeiro e arrumar o celeiro. E de noite os bois vão voltar e vão desarrumar. Mas é aí que você cria prosperidade em certa medida. O que eu quero dizer? Não é o exercício de enxugar gelo, mas todos os dias você tem o trabalho, essa conexão. Quero que você entenda essa analogia. Você tem um trabalho intencional de limpar o jardim, limpar o seu coração das ervas daninhas, se esforçar diligentemente para mortificar a sua própria natureza pecaminosa. Parece que a gente nem entrou ainda no assunto do casamento, né? A gente está falando sobre pecado, mas essa é a base. Qual é o objetivo final da vida, irmãos? De acordo com a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, como é? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O nosso grande objetivo em vida, então eu fui criado para glorificar a Deus e desfrutar desse Deus para sempre. Mas como é que eu glorifico a Deus? Gabriel, você quer, até na comida e bebida eu tenho que glorificar a Deus, tenho que fazer tudo para glória a Deus. Ok, mas o que é isso?
Qual o objetivo final da nossa existência? Se é glorificar Deus e desfrutar dele. Como é que a gente faz isso na forma máxima? Nós fazemos isso, irmãos, quando nós imitamos aquele que é perfeito, o perfeito varão, Cristo Jesus. Não é isso que diz o texto de Hebreus capítulo 1, versículo 9? Porque Jesus odiou a iniquidade e amou a justiça, ou seja, o cumprimento dos mandamentos. Deus o Pai ungiu a Jesus com um óleo de alegria como a nenhum de seus companheiros, irmãos. Ele recebe toda a alegria do Senhor. Como é que nós encontramos toda a alegria? Vivendo para a glória de Deus e desfrutando dele para sempre. Como é que nós glorificamos a Deus? O código é esse: obedecendo ao Senhor. Se existe linguagem de amor, se esse é um bom parâmetro para nós entendermos como o nosso cônjuge funciona, a linguagem do amor de Deus é obediência. E adivinha quem o obedeceu perfeitamente e plenamente? Jesus. Então qual é o grande nosso desafio? Quando ele apareceu na transfiguração, ou então no batismo, Jesus saiu das águas, o que é que Deus disse? Uma voz do céu, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e Deus Pai disse o que para Deus Filho? Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Sim, irmãos, Deus ama muitos filhos, embora minha esposa tenha trazido a dura realidade bíblica de que o caminho é estreito, a porta é estreita, muitos chegam até a porta, mas não entram. Alguns que entram se desviam. Na parábola das sementes, do semeador, nós temos ali 4, ela falou 5, mas são 4 basicamente, e ali é uma instrução para a igreja. Um caiu na terra, o pássaro veio e comeu, Satanás. Entre os espinhos, sufocado. Na rocha, o sol queimou rapidamente. Nos espinhos, sufocado. Não pode ter crescimento. Até ficou na igreja até o final, mas não teve crescimento. Só um em boa terra. 25% da igreja, será? É claro que isso aqui é só uma conjectura. Não estou trazendo fatidicamente nada. É só para a gente analisar. Será que só 25%? E ali eu não espero que seja um número preciso, mas eu quero que você entenda. É um caminho estreito. Então Deus ama muitos filhos, claro, mas não são todos os filhos que Deus consegue ter prazer. Entenda isso, porque Romanos capítulo 5, versículo 8 diz o quê? Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia, isso é o evangelho, aleluia. A glória a Deus. Mas irmãos, uma vez que eu, sendo pecador, fui encontrado na lama, com a natureza de porco que amava a lama, agora eu recebi uma nova natureza, e essa agora é de ovelha. Eu sou ovelha do Senhor, eu não posso mais voltar para a lama, então eu preciso obedecê-lo. E dentro dessa esfera de obediência, irmãos, você vai, não como finalidade, mas criar um lar maravilhoso. Porque que tipo de lar pode ser melhor? Um que existe o cumprimento dos mandamentos ou um que não tem? Imagina você ter que viajar e de repente a sua esposa ficar desconfiada que você está indo para algum bordel, traindo ela. Então o não adulterarás não é cumprido. Honrar pai e mãe, honrar as autoridades não é cumprido. Daqui a pouco você chega preso porque você desonrou a autoridade na rua. E a sua esposa passa por maus bocados porque você era o provedor do lar. Ou ainda, o não cumprimento do não cobiçarás, ou não matarás. Você é um cara ofensivo, a sua língua é sempre ferina para o mal. Ou é melhor um lar em que o cumprimento dos mandamentos acontece, onde marido e esposa estão se esforçando maximamente para agradar a Deus na obediência aos seus mandamentos, onde marido e esposa estão se tornando cada dia mais parecidos com Cristo, em obediência a Ele. Que lá maravilhoso, irmãos, a confiança, a fidelidade. Existe a honra aos mandamentos, então você honra as autoridades, você não mata, você não profere ofensas, você é uma pessoa diligente e não cobiçar o que é do outro, você é contente com o que você tem, você não furta, certo? Você é uma pessoa íntegra. Então esse é o lar que Deus projetou para que nós tivéssemos, amém? E isso envolve encontrar a sabedoria de imitar a Jesus. Deus fez tudo e se alegrou, irmãos. Esse é o padrão do nosso Deus. Ele não é um Deus carrancudo dizendo, haja luz. Ele fez isso com exuberância, Ele fez isso com êxtase, com alegria, e esse é o nosso padrão. Por isso que nós precisamos ser alegres com Ele, e nós só seremos alegres, adivinha, num relacionamento vertical com Deus. Então minha irmã, meu irmão, a sua felicidade não depende do seu cônjuge. Tire esse peso do seu cônjuge. Muitos pastores já pregaram em casamentos, festas de casamentos, falaram assim, uma grande novidade para alguns, nos últimos 10 anos isso tem acontecido: você não casa para ser feliz, você casa para fazer ela feliz. Essa é uma frase infeliz. Porque que grande peso. E só quem pode carregar esse peso nas costas é o próprio Cristo. Enquanto a minha esposa me idolatrava, adivinha, eu falhava como um falso Deus. O falso Deus sempre falha. E ela não encontrava alegria. Derradeira tristeza, sufocamento emocional. Eu não precisei mudar nada, até que o coração dela fosse transformado nesse sentido, e ela pudesse adorar o único que é o Senhor de toda alegria. Isso não significa que agora ela não vai me amar, ao contrário, ela começou a me amar da forma correta, como Deus ordenou. Então, irmãos, pense bem,
A perspectiva bíblica aqui de um relacionamento vertical é você se relacionar com o Senhor. Todos os dias você tem que acordar com 3 perspectivas como cristão. Não é uma reza, são perspectivas de pensamento em oração. Senhor, me ajuda a imitar o Senhor Jesus nesse dia, me tornar mais parecido com Ele, mortificando o meu pecado, crescendo em santidade, sim, ser de santos porque eu sou santo, certo? Senhor, segunda perspectiva, me ajuda a pregar o Evangelho a toda criatura que está à minha volta, a sentir o peso das almas indo para o inferno ao meu redor, para que eu anuncie as Escrituras, para que eu anuncie arrependimento e fé, e me torne de fato um comissionado, como o Senhor já fez comigo, para que eu cumpra a grande comissão e a grande missão do Senhor. Terceira, bem-aventurados são os homens que esperam a segunda vinda do Senhor. Então, Senhor, eu desejo a tua vinda nesse dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você já disse Maranata hoje? Se não disse, diga agora, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E é claro que dentro da primeira perspectiva de imitar o Senhor Jesus, você deve se tornar um marido ainda melhor, um pai ainda melhor, um profissional ainda mais excelente, gerenciando bem o seu tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas o que é que nós precisamos fazer, irmãos? Rejeitar as fábulas profanas de velas caducas e exercitar a nós mesmos pessoalmente no exercício da piedade. O que é piedade cristã? Piedade cristã é você se tornar mais parecido com Jesus. Toda vez que você vê esse tema, e eu entendi isso com 16 anos na minha conversão verdadeira, digamos assim, porque vivendo a vida inteira na igreja eu nunca tinha entendido santificação. E a santificação é o processo de você se tornar mais parecido com Jesus, que é a piedade cristã, a maturidade de um novo convertido. Adquirindo essa maturidade com o quê? Com o estudo da palavra, com oração, seja a prática de jejuns ou os sacramentos, a Santa Ceia e o batismo. Mas, irmãos, nós precisamos viver nessa prática dentro também dos nossos lares, do nosso relacionamento matrimonial. É por isso que Filipenses capítulo 2, 12 e 13 diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Não dá tempo de fazer uma exegese completa desses textos, então estou citando eles dentro de um tema. Esse tema aqui é para que você entenda que a sua salvação está garantida pela glória e pela graça de Deus em Cristo Jesus. Mas no plano que nós chamamos de mundo, eu e você só confirmamos essa eleição eterna se nós perseverarmos até o fim. É por isso que Apocalipse está cheio de ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Adivinha quem é o vencedor? Os eleitos. Mas eu e você só nos tornamos vencedores se chegarmos na linha de chegada, moço. O eleito vai chegar. Mas você está andando? Estou não, mas eu sou eleito, estou parado. Entende? Nós precisamos desenvolver essa salvação em Cristo Jesus, nos tornando parecidos com Ele, não para merecermos a salvação, nunca vai acontecer, mas porque já fomos salvos, então andamos de modo digno, e nos arrependemos quando falhamos. Irmãos, Salmo 4, 7 diz o quê? Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Essa é a vida do cristão no lar. No lar não tem cereal, não tem fartura de vinho, mas tem o Senhor, e a alegria que Ele colocou no nosso coração de imitar o Senhor Jesus. Vocês já entenderam que se você imitar o Senhor Jesus, sua esposa imitar o Senhor Jesus, deu bom, né? Vocês estão entendendo isso ou não? Salmo 16, versículo 11, o último versículo do Salmo diz aqui: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Quantos querem viver isso? Amém. Ainda assim, agora o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 9, falando sobre Cristo Jesus, que Ele recebeu o óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Então o ser humano mais feliz que já pisou nessa terra foi Cristo. O ser humano mais feliz dessa terra foi Jesus, e é Ele que nós devemos imitar. Não confunda a felicidade com facilidades. Tem gente que diz: eu acho que Deus tem os seus favoritos. Você está olhando com um olhar carnal, irmão, porque os seus favoritos tem alguém na igreja que prospera, que tem um casamento bom, filhos maravilhosos, e você está lá ruindo, sua conta está no vermelho, você está devendo 100 mil reais ali. Deus tem os seus favoritos. Como assim? Foi Cristo que morreu por mim e por você, para que não tivéssemos a vida eterna. Resolve teu BO, irmão. Chama 2 ou 3 amigos para poder compartilhar ali soluções para que você saia dessa situação. Ora a Deus e pede o favor dEle. Mas entenda, o favoritismo de Deus é sobre a salvação em Cristo, se for assim. Porque Jesus não viveu facilidade, certo? Então Jesus não era nem o favorito de Deus, né? Não era. O cara foi para a cruz, pô. Paulo degolado, João Batista com a cabeça também na bandeja de prata, o maior homem que já pisou. Jesus podia ter impedido a morte de João Batista, sim ou não? Podia. Ele podia ter ido visitar João Batista na prisão, sim ou não? Não foi, né? Pelo menos não tem registro bíblico. Ele sabia para onde João Batista ia, com quem ele se encontraria, as delícias que João Batista experimentaria. Irmãos, essa é a perspectiva que consolida o nosso casamento em Cristo. A qualidade do seu casamento será proporcional, ainda estamos aqui no pilar do relacionamento vertical, para entrarmos no relacionamento horizontal. A qualidade do seu casamento será proporcional à qualidade do seu relacionamento com Deus, amém?
E sim, existem pessoas bem intencionadas, sinceras diante de Deus, buscam, leem a Bíblia, oram, mas parece que existe pouca guerra contra a grosseria, contra o orgulho, falta de domínio próprio. Você está caindo, irmão. Continue buscando o Senhor, a solução não quer parar mais. Comece a usar de forma inteligente os recursos que Deus nos deu. O aconselhamento bíblico, o accountability, né, que é prestação de contas com algum irmão mais piedoso, talvez, que possa te acompanhar para que você vença alguns pecados, sim. Porque o Senhor Jesus nos libertou para que tivéssemos verdadeira liberdade diante das amarras do pecado. C.J. Mahaney é o autor de um livro piedosíssimo, Humildade é a Verdadeira Grandeza. Ele não é sobre nascimento e casamento, mas tem tanta aplicação ali para o casamento, irmãos, porque eu nunca vi um casal próspero não humilde. Nunca vi. Nunca vi. Sempre tem que ter humildade, sempre tem que ter disposição para se arrepender. Sempre tem que ter disposição para você se colocar na mesa de cirurgia e o outro, que é a sua esposa, muitas vezes, seu marido, fazer uma cirurgia na sua alma ali com as exortações que ela precisa fazer, que ele precisa fazer. Tem que ter humildade, tem que ter arrependimento, tem que ter perdão. Você tem que ter humildade para pedir perdão, tem que ter humildade para exortar a pessoa a pedir perdão, que às vezes ela não está disposta. Você tem que ter humildade para perdoar, para continuar junto. Mas perdoar não significa continuar junto, né? O mundo tem dito isso, eu acho tão interessante. Então você pediu perdão hoje para Jesus, ele disse, está tudo certo, está perdoado, mas a gente não está mais junto não, viu? Rompemos aqui, você pecou hoje, está perdoado, mas vai para o quinto dos infernos. Jesus faz isso, irmãos. Ele perdoa e diz assim, está renovada a aliança, vem, filho pródigo, miserável. O maior presente que você pode dar à sua esposa é, irmão, a sua santidade. Não é ser um santarrão, não. Porque o cara santo pega gostoso, entendeu não? A esposa. Tem alguns irmãos que fizeram, Jesus, casado, irmã. Se ele não pegar gostoso, ele está falhando como homem, entendeu não? Você não entendeu, biblicamente falando. A ordenança do sexo. Eu vou falar isso mais na frente, mas só para antecipar uma coisinha. Todo mundo sabe que a Bíblia proíbe a embriaguez, certo? Não vou nem perguntar quantos tomam um vinhozinho para não escandalizar o mais fraco. Mas aqui na igreja, imagino que tem alguém que toma um vinhozinho, toma uma cervejinha, pá. Espero que no lugar, né, oportuno, para não escandalizar ninguém. Ótimo. Então, talvez tenha, porque a proibição é da embriaguez. Mas vou ter espaço, se você ficar para a parte da tarde, tem 2 embriaguezes que Deus ordena. A gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Aí você vai pesquisar no ChatGPT, né? Agora. Aí vai acabar com a surpresa. Você estraga prazeres mesmo, né? Você era uma criancinha que quando fazia o sorteio do amigo secreto dos seus primos, você descobria todo mundo e acabava com a graça. Não pesquise no ChatGPT, eu espero que ele não saiba a resposta. Eu espero. Mas enfim, a gente vai falar sobre a embriaguez que Deus ordena, tá bom? Aí quem falou, Jesus, vai entender. Não é ser um santarrão, é ser santo, piedoso, bíblico, amoroso, e que tem amor e casou. Não dá nem para ser quente, não dá nem para ser frio nem morno, tem que ser quente mesmo. Então o maior presente que você pode dar para sua esposa é realmente a sua santidade. Irmãos, qual a origem das contendas e das brigas? Passando rapidamente por isso, mas é tão importante que você tome nota e conheça biblicamente o que é que acontece. Tiago capítulo 4, versículo de 1 a 3 diz, a nossa referência, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Quando você brigar e tiver exatamente com essa expressão, e tiver afundando a sua cabeça no travesseiro, nas suas mãos, assim como se pudesse encontrar algum tipo de valia, quando você fizer isso, pega o texto de Tiago e lê. Aí você vai descobrir, olha o que eu estou vivendo nesse exato momento. De onde, senão dos prazeres que militam na sua carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então tem uns que pedem mal. Para esbanjardes nos vossos prazeres. Você queria que a sua vontade fosse feita, ele queria que a vontade dele fosse feita. Vocês entraram num conflito, brigaram, se degladiaram, ofensas, e agora você está afundando a sua cabeça nas suas mãos. Marido e esposa. Prazeres que militam na vossa carne. Você cobiça e nada tem. Cobiçou, não foi a sua própria vontade ser realizada, não foi feita, né? Então, vamos brigar. A raiz de toda contenda, irmãos, no casamento não é outro senão um coração que insiste em se afastar de Deus. E às vezes você está tão próximo de Deus. Você acabou de fazer uma devocional maravilhosa, mas acabou de pecar contra a sua esposa, contra o seu marido, contra o seu filho. Um excesso de ira, um orgulho, alguma coisa. Significa que você acabou de se afastar do Senhor.
Não que o Senhor se afastou de você, mas você se afastou do Senhor e você precisa voltar. Quando uma pessoa fala que o casamento está em crise, presta atenção nisso. Sabe o que ela está dizendo? Ela não sabe, mas ela está dizendo que a sua guerra contra o pecado está em crise. Ela não declara guerra verdadeiramente contra o seu próprio pecado. E é claro que existe pecado do seu cônjuge envolvido, mas você só está olhando para o dele, né? Você só está olhando para o dela. Você tem que olhar para o seu. São quantos ajustes que Deus gostaria de fazer no seu coração? Tem algumas pessoas que se acham piedosas e dizem assim, é claro que eu tenho alguns ajustes, mas nunca para refletir quais são. É aquela pergunta de entrevista de emprego, quais são os seus defeitos? A pessoa fala, é claro que eu tenho, mas deixa eu pensar aqui, rapaz, que coisa difícil. Ela passa ali 10 minutos, rapaz, essa pergunta é difícil mesmo, né? Aí fala perfeccionismo, tá com graça, meu filho. Ansiedade, eu sou um pouco ansiosa, sabe por quê? Eu sou um pouco ansioso porque eu sou imediatista, eu gosto das coisas rápidas, parece mais virtude, né? Aí eu resolvo logo tudo rápido. Gente, é defeito, moço. Como é que isso atrapalha a tua vida? Você está escondendo o jogo. Aí tem pessoa que está olhando agora para isso e diz assim, Gabriel, eu realmente tenho pecados. Dos meus cônjuges são esse aqui, ela lista 10. Ele lista 10 pecados. Aconselhamento, quem é? Marcão, né? Mas todo mundo faz um pouco, talvez, mas Marcão pega aqui. Você chega com a lista pronta dos 10 pecados do seu marido e da sua esposa. Mas os seus não tem nem 3, né? Tem nem 3 que você nem pensa. Tem um livro que diz, quem pensa enriquece. Não é um livro cristão, é bem pragmático, inclusive, tem que ter cuidado, tem que botar uma peneira, mas faz muito sentido, quem pensa enriquece. Quem não tem tempo de pensar não enriquece não. Financeiramente falando. É claro que ele vai trazer alguns métodos, algumas avaliações, e você tem que botar a peneira da palavra para julgar o que é correto e o que não é, porque tem muito do humanismo secular ali. Mas agora pensa o seguinte, vamos trazer essa aplicação do título do livro, quem pensa enriquece. Quem pensa no casamento, prospera no casamento. Pensa nos seus pecados, guerreia contra os seus pecados, entende quais são. Mapeia os seus, mais do que você mapeia o do outro. A gestão dos amores, irmãos, evita muitas brigas no casamento. Tem um livro de C.S. Lewis que chama 4 Amores, Agostinho de Hipona também falava sobre a gestão dos amores. Quando nós nos convertemos ao Senhor e Ele passa a habitar no nosso coração, nós passamos a entender uma coisa, que já era nossa obrigação antes do novo nascimento. Mas há uma coisa que a gente começa a entender, eu preciso amar a Deus acima de tudo, de todos. Com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, certo, sim ou não? E agora eu preciso amar o meu próximo como Jesus me amou, é o que diz João. O Evangelho de João traz esse padrão. Aí você pensa, calma aí, eu acabei de entender o Evangelho, Ele morreu por mim, me arrependi dos meus pecados, criei em Jesus para a salvação, fui batizado, glória a Deus, família da fé, que bênção. O que eu faço agora? Morra para si mesmo, você já morreu, ok. As águas do batismo são um pouco dessa representação. Você está morrendo para si mesmo ali, nascendo de novo. Mas continue morrendo para si mesmo, negando a si mesmo. Continue mortificando o seu próprio pecado. E continue agora, entenda que você precisa gerir os seus amores. O seu amor ao Senhor precisa ser amplificado e diminuído qualquer outra coisa que desagrade a Deus. Então, irmãos, quando você entender isso, você vai começar a ler as Escrituras e orar. E alguns já estão vivendo isso há muitos anos aqui, certo? Mas talvez com pouca intencionalidade. Você pode aplicar isso para a sua própria vida e trazer uma reflexão poderosa para mudança e decisões diferentes. Quando você entender isso, você diz, opa, então eu preciso amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Gerir amores é isso. Preciso amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Mas o que Deus ama? Se você não ler as Escrituras, se você não caminhar com homens de fé, você não vai saber o que Deus ama. O que Deus odeia? Você não vai saber o que Deus odeia se você não caminhar em fé. Se você não caminhar nas Escrituras. Eu tenho mais quanto tempo, Clóvis? 5 minutos? Me tiraram, velho. Estou aqui com 1 minuto. 1h02, era 1h15. Vocês mandam. Tudo certo. Então a gestão dos amores evita muitas brigas. Quando você começar a amar aquilo que Deus ama, odiar o que Deus odeia, você se torna como que um mergulhador da cachoeira da graça do Senhor em sua própria vida e na vida da sua família. C.S. Lewis diz isso, quando permitimos que qualquer amor, mesmo o mais puro, seu filho, sua esposa, seus pais, tem casal que acaba o casamento porque o pai ficou com Alzheimer, ficou com câncer, e a esposa agora só teve o pai, porque eu devo minha vida ao meu pai, ele me cuidou de mim, e a esposa agora fica no hospital 24 horas. É claro que é um período desafiador, claro que é. Tem que ter parceria, tem que ter, isso vai chegar pra gente. Tem que ter parceria, tem que ter paciência, o marido, a esposa, porque às vezes acontece com a mãe do marido, e o marido está aí lá. Ou então teve uma mudança no lar, os pais mais idosos vieram para casa, isso é bênção, não é ruim não. Só que tem ajustes a serem feitos. Se você amar a si mesmo, lascou, meu filho. Tem que amar o que Deus ama. Odiar o que Deus odeia, mas tem que ter muita conversa, muito ajuste. Porque você não vai conseguir se dedicar tão somente àquela pessoa enferma. E isso não vai ser uma virtude para você, tá?
Ah, porque o que é que os meus irmãos, os meus tios vão falar sobre a minha postura como filha? Não, você tem marido, você tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Você tem esposa, você tem filhos. Você tem que dar conta do trabalho para pagar o plano de saúde, talvez, que a sua mãe, a sua sogra tem, talvez. Então você tem que gerir também o seu tempo, em certa medida, as suas prioridades. Agora, claro, você vai ficar com a vida um pouquinho mais corrida, não vai? Tem que servir os seus pais, ou quem quer que seja uma pessoa da igreja, tem que servir. Tem que amar, mas você tem que dar conta dessa gestão. Você pode ter o amor mais puro, meu querido. Mas quando a gente permite que esse amor substitua Deus, perdemos tanto Deus quanto o amor. Inclusive, se você idolatra o seu cônjuge, tanto Deus quanto o amor. Inclusive, se você espera que o seu cônjuge seja a fonte de sua felicidade. Não, não, não. No casamento, eu tenho um relacionamento vertical com Deus e eu recebo toda a alegria. Vocês já entenderam isso, né? Qual é a fórmula, qual é a equação que a gente desenhou aqui sobre a alegria? Sou quase professor de matemática. Qual é a fórmula que a gente desenhou? Eu não explicitei ela, mas está no quadro. Olhem para o quadro. Cadê? Estou brincando. Subiu o meu tom de professor agora. Mas veja. A fórmula da alegria verdadeira, inclusive, ensina aos seus filhos desde cedo. Felicidade plena, plenitude e alegria é igual a obediência a Deus. Ensine isso para os seus filhos desde cedo. Você vai conseguir ser plenamente obediente a Deus? Não. Então tem muita graça do Senhor. Mas quanto mais obediente a Deus, mais aprazível você é diante de Deus, mais alegria você recebe. Não é facilidade, talvez a sua cabeça também seja degolada no final da sua vida. Mas Ele te ama muito e se agrada da sua vida. Então, se a gente entender isso, você começa a pensar que a perspectiva de amar deve estar regida pela obediência ao Senhor. Qual é o ponto de partida para viver esse casamento abundante depois do fundamento estabelecido? É de que você tomou uma decisão, você disse sim, e ao mesmo tempo você disse não. Veja, decisão é uma coisa importante. Quando você disse sim para sua esposa, você disse não para todas as outras mulheres do mundo. Decisão vem desse verbo, né, aqui. Do latim, fora de cadere, que é cortar. Eu corto fora qualquer outra possibilidade. Então, irmãos, quando eu decidi amar minha esposa e fazer uma aliança com ela, quando você decidiu amar seu marido e fazer uma aliança com ele, você precisa potencializar a sua intenção de amar aquele marido todos os dias, aquela esposa todos os dias. E é por isso que a gente precisa ajustar a nossa visão bíblica sobre casamento. Deus tem uma perspectiva sobre a aliança que muitas vezes a gente não alcança. A aliança que gera o amor, querido. Quando vocês se conheceram, vocês começaram a namorar, talvez, teve uma explosão de sentimentos ali, natural. E algumas pessoas chamam isso de paixão. Mas quando você decidiu se casar com aquela pessoa, você sabia que aquele sentimento natural talvez não continuasse natural. E o que é o meu convite com o MPP? É você pegar o que você fazia, o método da paixão perpétua, pegar basicamente os protocolos fisiológicos, mentais, os pensamentos que você fazia, quando você estava absolutamente, naturalmente apaixonado por aquela pessoa, e fazer a mesma coisa agora. Se você fizer isso, você vai ser apaixonado por quem quer que você escolha ser apaixonado. É por isso que aquelas novelas da Globo, eu ficava com raiva, quando voltava, e eu era noveleiro quando era pequeno, infelizmente, pais não deixam seus filhos assistirem novela nem dorama. Brincadeira, dorama pode, né? Não sei. Pode ou não pode? Não sei. Homens não assistam muito porque cai a testosterona. Se você assistir 2 episódios, você já desceu. Estava em 500, desceu para 80. Vai recuperar depois de algumas noites. Novela da Globo. Tava lá o casal. A bruxa, a mulher, a encantadora, na verdade, e o cara era um mesquinho, sempre é um traíra, né? Sempre é um cara, só pensa no trabalho. Aí chega aquele primeiro namorado, agora um coroa já, né? 50, charmoso José Maia, que era o namorado dela na faculdade. Opa, fulaninha, rapaz, você tá por aqui? Eu me mudei pra cidade, me separei agora recentemente, e a mulher já faz, se separou, foi? E ali a mulher permite o quê? Conversar com o cara. Mas não tem nada, conversa com o cara gentil, cara gente boa, se separou porque era gente boa, que legal. Não é isso um padrão para todo mundo não, tá? Claro que não. Mas na novela da Globo é padrão mesmo. O cara não era gente boa, não. Mas veja, aí tá lá, ela começa a conversar como conversava com o marido quando eles já moravam antes de casar. Retoma a paixão, como? Criou o protocolo, seguiu o protocolo, pensou na pessoa, frequentou os lugares que aquela pessoa estava, admirou a pessoa, aquilo que você acha que é a pessoa, né? Se apaixonou, acabou o casamento, e antes de acabar o casamento sempre tinha traição, né? E a gente ficava na novela assim, miserável, não beija não, mas, puxa, eles são um casal tão massa, né? Tão encaixado, aí você torcia pela fraude, pelo adultério. Perigosíssimo.
Vocês entendem o que eu quero dizer? É um protocolo, queridos. A aliança de Deus é que gera o amor dele. A nossa aliança no casamento é que deve gerar o amor em nossos corações para o nosso cônjuge. Porque, irmãos, o amor é mais do que uma decisão, é uma ordem de Deus. Ou você não ouviu que o próprio Jesus pregou em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, 44 e 48? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Quem é a pessoa em sã consciência que vai amar o inimigo? Orar. Não tem lógica, gente. Por isso que a piedade cristã é muito superior à lógica. A lógica, você recebe um tapa, você não vira outra face. O cara pede você andar uma milha, você quer andar meia. Na verdade, você não quer nem andar. E Jesus, a piedade, manda você andar 2. A palavra de Deus diz para você emprestar para o cara que nem pode pagar. Qual é a lógica? Pablo Marçal estivesse aqui e dizer o quê? Você é otário. Você está emprestando dinheiro? Você não vai emprestar dinheiro, senão você é otário. A lógica humana é assim. A piedade cristã é superior. A piedade cristã manda você amar o seu inimigo. Eu sei que o seu cônjuge às vezes parece seu inimigo. Não é, mas parece às vezes. Quer ser às vezes. Brincadeira. Você quer amar, moço. Decisão desse amor. Você não quer obedecer? Você não entendeu que obediência é alegria? Obediência é bênção? Bem-aventurado? Você não quer ser bem-aventurado? Então obedeça ao Senhor. Ame aquele traste do seu marido. Brincadeira, não é. Inclusive amor é você começar a nem rir dessa piadinha, viu? Tô admirando as esposas que ficaram assim, ó, caladas. Não é traste? Meu marido não é traste? Essa aqui, brincadeira. Ela ficou firme, brincadeira. Irmãos, entendendo a raiz do problema, a guerra então é contra quem? Só para a gente arredondar, a gente já falou um pouco sobre isso. Para finalizar e vocês poderem almoçar em paz, a guerra é contra o cônjuge. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e comi. É botar a culpa nela. Quem é o principal culpado? Quem é o principal dos pecadores, irmãos? Se você não sabia, você é o principal dos pecadores. E você casou com a segunda principal, ó a bronca. Tem tudo para dar errado, tá? Só um caminho estreito para dar certo. Você entendeu isso? Diga amém. O principal dos pecadores, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, diz o quê? Fiel é esta palavra digna de toda citação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal dos pecadores. Eu sou o principal. Então, na sua perspectiva, você é a principal das pecadoras e casou com o segundo principal. Na perspectiva do marido, eu sou o principal dos pecadores e casei com a Andressa, que é a segunda. Tem desafios. Então, a luta não é contra o meu cônjuge, é contra o meu pecado. John Owen falou certa vez: mate o pecado ou o pecado matará você. É por isso que nós precisamos, irmãos, gerar frutos, como diz Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, rapidamente. Gálatas 5, 22 a 23, eu vou ter ler o 24 também, que ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Irmãos, Tiago diz que a sabedoria do Senhor do alto, ela gera paz. Você se acha sábio, está gerando uma guerra gigantesca no seu lar. É claro que às vezes tem que ter um conflito, tem que ter a confrontação, não é? A paz não é alheia à confrontação, não, tem que ter. Mas isso é feito com o espírito de paz, para ganhar paz, para alcançar o coração do seu cônjuge. Longanimidade, que é um pavio bem longo, hein? A gente precisa se exercitar nisso, não precisa não? Na geração que a gente está vivendo. Correria, a desculpa é sempre essa. Estava tão corrido ali que eu me estressei. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, contrária a tudo isso, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, versículo 25, andemos também no Espírito. Irmãos, nós precisamos gerar isso aqui, ó. No nosso casamento nós precisamos gerar frutos. Alegria, longanimidade, domínio próprio, sabedoria emocional, mansidão. Nós precisamos aprender a ser o Natan do nosso cônjuge. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. O cirurgião bom, ele usa o bisturi, ele não usa o facão, não. O açougueiro não tem compromisso com a sutura, gente. Você vai fazer uma cirurgia, uma exortação, você tem que ter um compromisso com a cicatriz, compromisso com o paciente. Ninguém chega na rua ali agora, aqui na avenida da Igreja Oceânica, e pergunta assim: você quer fazer uma cirurgia? Senta aqui, deita na maca. Tem um momento para aquilo, você procura aquela pessoa, você conversa com aquela pessoa, você chama, vamos...
Não prepara não, diz pro seu marido que você quer conversar não, porque aí o coração dele não vai nem voltar para casa. Mas entenda, você está lá e você preparou a mesa de cirurgia, anestesia, com honra, respeito. O marido também faz isso com a esposa, com amor, com companheirismo, com graça. Anestesia é isso. E agora vamos cá, vamos fazer a cirurgia. Eu estou usando facão ou bisturi, gente? Facão ou bisturi? Então preciso usar um bisturi. Natan fez isso com Davi, tá? Fez ou não fez? Você conhece a história? Sabedoria do Senhor. Ele usou o bisturi para exortar o cara que era o rei, poder mandar matar o profeta, mandou matar Urias. Então nós precisamos usar o bisturi, não o facão que usa açougueiro. Nós precisamos de perdão pleno, amando o cirurgião e o bisturi, tá? Andressa fala uma coisa que é bem interessante na palestra sobre criação de filhos. Quando nós vamos conduzir a disciplina bíblica dos nossos filhos, nós sempre lembramos que aquele que repreende é quem ama. Se eu não estivesse repreendendo é porque eu não amo, e ela falou isso. Mas a gente sempre associa, você filho que está sendo repreendido por mim, deve amar quem te repreende, porque isso é sabedoria. O tolo afasta o repreensor. O único meio pelo qual ele poderia ser edificado, ele afasta. O sábio, ele ama quem repreende ele, o repreensor. Então aqui a gente precisa amar o nosso cônjuge. Você está me repreendendo? Eu tenho que te amar. No sentido de que você está me ajudando a melhorar. Que difícil essa conversa agora. Pô, eu vou pensar assimilar um pouco. Essa está sendo difícil para mim ouvir isso. Mesmo que você tenha sido carinhosa, maravilhoso, mas me dá um tempo. Mas você ama aquela pessoa que está te exortando a melhorar, a ser aperfeiçoado em Cristo. Humildade, arrependimento, mortificando o orgulho e o pecado, misericórdia e graça, irmãos. Amém? Vamos orar? Quantos tomaram decisões até agora? Você tomou algumas decisões importantes? Eu recomendo que você anote essa decisão no seu bloco de notas do celular. Eu queria que todos tivessem tomado algumas decisões de acordo com os princípios. Lembre que princípios precisam parir decisões. Senão o filho não nasce e não gera fruto. Tá bom? Vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por essa igreja tão amável, tão disposta a ouvir, Senhor Deus. Obrigado pela paciência dos meus irmãos. Que eles possam ser edificados no Senhor ainda no período da tarde, possam se esforçar por estar aqui, aprendendo um pouco mais sobre a educação cristã e ainda voltarmos, Senhor Deus, ao assunto de casamento. Amém. Para nos debruçarmos na Tua palavra, Senhor Deus, e aprendermos ainda mais sobre sexo e sobre tantas outras coisas que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, gera transformação por meio das decisões que tomamos. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém.